Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ledigo Podcast. Comigo, Lucas Evangelista, Paulo Comete. E hoje nós temos alguns itens diferentes no cenário, alguns livros, inclusive livros do Harry Potter, que eu sou muito fã. Harry Potter, que é uma saga que eu acho que muita gente conhece, e quem não conhece, eu sugiro que assista. É uma saga legal e que eu também acho que traz algumas ideias positivas. Traz questões sobre amizade, sobre lealdade. Tem muita coisa, muita reflexão legal que dá para tirar dessa saga. Inclusive, tem alguns personagens emblemáticos e algumas falas emblemáticas que eu reflito um pouco sobre. Tem o personagem do Dumbledore, que você conhece, que eu acho que é talvez um dos mais sábios da saga toda. E ele fala que, em uma das cenas, que palavras são, na minha nada humilde opinião, uma fonte inesgotável de magia. Parafraseando essa fala do Dumbledore, eu coloco: palavras são, na minha nada humilde opinião, uma fonte inesgotável de coisas boas e de coisas ruins também. Mas a gente vai focar mais no bom. O que é isso? É aquela coisa do... a palavra tem poder. E tem muito poder. Uma palavra pode mudar o dia, a semana, o mês de uma pessoa. Tanto para o positivo como para o negativo. E aí, com essa breve reflexão, eu chamo a nossa pergunta mestre do episódio de hoje. O que estamos falando e o que estamos ouvindo? Editor, chama a vinheta. Então o questionamento é: o que estamos falando e o que estamos ouvindo? E o primeiro bloco que eu trago aqui é a parte do que estamos falando. E nesse o que estamos falando, eu pensei no que estamos falando no autodiálogo, falando com nós mesmos, e o que estamos falando para os outros, né? Vamos começar pelo autodiálogo. Eu queria trazer um exemplo que aconteceu esses dias, que viralizou de certa forma na internet, que é o exemplo com a Raíssa Leal, a nossa super campeã do skate. E no vídeo aparece ela antes de uma prova e ela falando com ela mesma palavras de afirmação e visualizando o que ela ia fazer já acontecendo. Ela falava do tipo coisas do tipo: vou conseguir, você sabe o que você está fazendo, você merece, ninguém aqui vai me abalar. E esse vídeo viralizou com pessoas fazendo leitura labial e mostrando as falas dela. E eu trago logo esse exemplo porque eu acho uma coisa muito interessante. Inclusive, isso é uma coisa que acontece com atletas de alto desempenho. Muitas vezes antes de, sei lá, um cara do futebol bater um pênalti, ou um cara do atletismo antes de iniciar uma prova, eles mentalizam, eles visualizam, eles afirmam. E isso é uma coisa ligada à questão de neurociência. É você ter o diálogo correto ali com você mesmo e você organizar as ideias e colocar o seu corpo, a sua mente na linha daquilo que você quer atingir, né? É como se fosse um alinhamento. Em todas as partes do corpo e da mente trabalhando no mesmo sentido, com palavras, com confiança, sabe? E gostaria que você comentasse um pouco dessa questão do autodiálogo, né? Cara, eu acho isso super legal, super interessante. E, inclusive, uma curiosidade que eu acho bem legal, cara, por exemplo, quem se forma em psicologia, a gente até comentou no nosso vídeo anterior, né? Ele pode atuar em diversas áreas, né? A mais comum é a psicologia clínica, né? Sim. Mas você sabia que existe a psicologia esportiva? É onde o psicólogo ele vai atuar na área do atleta e ele trabalha na mentalidade do atleta para ele performar melhor na hora que ele for executar. E isso serve para todas as áreas. Por exemplo, você citou o exemplo da skatista da Raíssa Leal, né? Ela, muito provavelmente, ela deve ter
pessoas ali da equipe dela que constantemente apoia que ela faça isso. E isso é fantástico, realmente. O que você falou é muito válido. Cientificamente, os estudos comprovam que na neurociência, se você falar palavras positivas, quimicamente, o seu cérebro, o seu corpo ali, ele vai performatizar melhor. Falei a palavra certa? Performatizar. Performar, acho que é performar. Performar. Não corta, editor, não corta. Faz parte. Performar melhor, né, na sua execução em si. E isso eu acho muito legal. Eu vi um outro vídeo até que eu achei super interessante, cara. Acho que foi no TikTok que eu vi. Um cara deu uma dica até bem legal. Quando você for fazer uma entrevista, quando você for fazer uma entrevista, um treinamento, falar em público, uma plateia, ele falou assim, ó, cara, minutos antes de você entrar, vai ali no cantinho, de repente entra num lugar onde ninguém tá vendo, fica com uma pose heróica, uns 2, 3 minutos. Fica ali assim e fica mentalizando isso que você comentou sobre a Raíssa Leal. Pensando assim, cara, eu sou o melhor, eu vou entrar lá, eu vou destruir. Eu vou dar o melhor de mim, eu vou falar tudo que eu sei, tudo que eu estudei, tudo que eu treinei. Se eu errar alguma palavrinha ou outra ali, cara, errar é humano. Exatamente. Agora eu acabei de falar a palavra errada aqui agora há pouco, não quero que o editor corte. Performar, cara, corrige, segundos depois corrige, a pessoa ri junto com você, tem a quebra de gelo. Sim. Então dá o melhor de si. E todo mundo entende, cara, todo mundo que estiver assistindo entende ali aquela tensão. Nossa, agora o cara vai falar em público. Se fosse eu no lugar dele, eu estaria tremendo. Às vezes o cara tá lá tremendo também, tá dando um show com palavras, comunicação, mas ali ele tá tremendo um pouquinho, tá um pouquinho ansioso, normal, tranquilo. Com toda certeza. E você falou a questão da postura, né? Postura de herói. Eu já vi exemplos do tipo assim também. Tem gente até que acha que é bobeira, falar qual que vai ser o efeito de uma fala, qual que vai ser o efeito de uma postura, mas é algo que realmente tem muito efeito. Quando eu falo até da fala, eu puxo também a questão do corpo. Quando eu digo alinhamento, é tudo que a gente tem no sentido daquilo que a gente quer. Então, o atleta que ele vai executar uma manobra, ele não fica com o corpo caído, meio desanimado, falando coisas positivas. Ele vai estufar o peito. Ele vai estufar o peito e vai falar palavras de confiança. Tem que ter esse alinhamento. E é algo assim que já seta ali o seu organismo pro certo ali, pro que você quer. Isso é muito importante. Pô, se os atletas de alto desempenho fazem isso, os caras têm alto desempenho. Eu já vi vídeo do Cristiano Ronaldo falando com ele mesmo antes de bater uma falta. Certo? O Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tá fazendo, esses caras que estão. LeBron James também, já vi vídeo na mesma lógica. Os caras estão fazendo, né, mesmo que não tivesse a ciência comprovando, porque tem a ciência comprovando, mas mesmo que não tivesse, a gente já vê os melhores fazendo isso. Algum sentido tem, né? Alguma razão. E a gente está citando questão de atleta, mas isso é importante para o nosso dia a dia. Eu uso um pouco dessa questão. Até mesmo com coisa de exposição, por exemplo, de falar em público, falar num pequeno palco. Eu estava fazendo um curso que eu tive que me expor algumas vezes. E eu fazia o exercício interno comigo mesmo, no sentido de, cara, você está falando alguma coisa que você sabe fazer, é algo que você estuda, é algo que você domina. Você vai lá e vai repetir. Você já manda bem nisso aí. Você só vai repetir o que você já fez outras vezes. Algo assim que ajuda a controlar a ansiedade. Eu consigo ficar mais confiante, corrige a postura, já vou pensando numa maneira melhor e eu executo melhor. Isso com toda certeza. E
enquanto a gente estava conversando, outra coisa que eu notei aqui, né? Que a gente pode ser muito amigo e muito inimigo de nós mesmos, né? Sim. Será que estamos sendo motivadores ou sabotadores de nós mesmos na maior parte do tempo? Você, o que você acha? Para você. Olha, eu começaria dizendo até para o pessoal que estiver nos assistindo, né? Nós estamos citando muito sobre palavra, mas quando a gente fala sobre palavra, eu entendo, tá? Me corrija se eu estiver errado, que a palavra não é o que sai só da nossa boca, né? O ato de falar, não é só isso, mas é você mentalizar. Sim. Mentalizar. E aí você citou o outro exemplo sobre estar com uma postura correta, que isso vai ganhar desempenho na hora ganhar força, vai ser um combustível a mais na hora que você for imaginar essa positividade antes de uma execução. Isso daí eu interpreto como uma palavra de uma linguagem corporal. Então Sim. tudo é palavra. Nós estamos citando bastante como as palavras têm magia, mas é nesse conceito, né? E qual que era a pergunta que você fez? Que eu fugi da Você pergunta. está sendo mais um sabotador ou um motivador de você mesmo? Porque eu vou confessar. Tem hora, eu moro sozinho, mas tem hora que eu saio de casa porque a convivência lá em casa não tá boa. Que eu tô ali me sabotando, eu tô com problema ali com a convivência, eu saio, porque tem hora que eu me saboto, tem hora que eu não sou legal comigo, que eu pego pesado. E a gente estuda muito dessas coisas, eu busco ser um motivador, né? Começa pelo autodiálogo, né? Antes da gente falar com as pessoas, começa com a maneira que a gente fala com nós mesmos. Mas é isso, às vezes eu tenho que fugir de casa. Olha, a gente tem que sim prestar atenção nisso daí, se a gente está sendo incentivador ou sabotador. E isso, querendo ou não, cara, isso é muito comum, isso acontecer para todo mundo, viu? Sim. Que fala-se muito sobre existe um termo, né, que fala bastante, eu esqueci o termo agora. Qual que é aquele termo, cara? É quando você... É como se fosse autossabotagem mesmo. É aquilo que você... Vamos supor, você é muito bom naquilo ali, no que você faz, no que você executa, só que você está se achando um nada, um zero à esquerda. Acho que é síndrome do impostor? Síndrome do impostor. Tem a ver? Acho que sim, não lembro se é síndrome, mas é alguma coisa do impostor. Síndrome do impostor, é bom exatamente. E você se sabota demais. Eu acho que isso, de certa forma, eu acho que isso é sabotar, né? Uhum. Você vai executar algum trabalho que você faz sempre e que você tem conhecimento, mas você pensa, putz, não vai dar certo. Putz, dessa vez não vai dar certo. Eu não estou preparado. Poxa, você já fez várias vezes. Sim. Né? Sim. Por que daria errado agora? Dê o seu melhor. E Exatamente. Outra, se der errado, cara, a vida tá aí para recomeçar também, né? E até interessante, né? A gente está no ponto ainda de autodiálogo, eu já vou puxar para o diálogo externo, né? A comunicação que a gente tem com as pessoas. Mas tem muitas situações que a gente é mais maleável, mais flexível, e até mais cuidadoso com a comunicação externa do que com a interna. Né? A gente tem situações que às vezes com o outro, assim, a gente pega leve com a gente pega muito pesado, né? Verdade, por que não mudar um pouco essa chave? Pelo menos a maior parte do tempo. Né? É um treino. Às vezes a gente tá pegando pesado ali, porque a gente tá acostumado a fazer aquilo, mas começa a ter mais palavras de motivação, começa a ter mais atitudes, mais gestos de cuidado com nós mesmos, sabe? E é um treino também, você começa a praticar e começa a melhorar, né? E já puxando para a parte da comunicação externa, que a gente está falando o que estamos falando, né? Falando com nós mesmos, e agora o que estamos falando com as pessoas. Tem muito impacto. O que a gente está falando, o que a gente fala com os outros, tem muito
impacto. Sim. Tem muito impacto, positivamente e negativamente. Então, eu acho que é algo assim para sempre ter o cuidado, o ajuste, né? Um pouco do que. Sempre lembrar a questão de que são outras pessoas ali do outro lado, né? Que as pessoas são diferentes, as pessoas recebem a informação de uma maneira diferente também, cada um tem uma maneira específica ali de se comunicar. E eu acho que é muito importante entender um pouco. Eu, por exemplo, tenho amizades ali que eu sei que eu às vezes tomo um pouco mais de cuidado ali para falar alguma coisa. Ah, mas assim, eu tô mudando a maneira que eu falo, ou que eu sou, né, me ajustando. Mas é um pouco sobre isso, a vida é sobre isso, a gente Sim. se adapta. Eu não quero que meu amigo fique chateado porque eu tô sendo grosseiro. Agora, eu posso ter uma outra amizade, às vezes, que eu falo de uma maneira mais solta, assim, que a pessoa não tá ligando. Mas se eu sei que a pessoa liga pra uma grosseria, por que que eu vou deixar soltar? Por que que eu vou balançar, prejudicar de certa forma, mesmo que sutil, né? Cuidado com essa fala, cuidado com a comunicação. Às vezes tem comentário que a gente solta que vai pesar ali no dia, na semana, no mês da pessoa. Eu mesmo, né? Total verdade. Tem coisa que eu ouço assim, que às vezes é até uma bobeira. A pessoa falou e é uma bobeira, mas às vezes mexe com uma questão minha que eu fico ali remoendo e aquilo me afeta de certa forma. E eu penso, nossa, por que que esse fulano falou essa bobagem? Dá até raiva, dá até raiva. E eu busco treinar um pouco disso, né? Desse cuidado ali do que eu tô soltando. E você também, né? Sim, cara, com certeza. Você tocou num ponto bem delicado aí, bem forte, eu diria. E no dia a dia, cara, tem momentos que às vezes um pequeno comentário ali, uma pequena brincadeira, toda Sim. brincadeira tem um fundinho de verdade, né? Sim. Tem um leve. Aí às vezes solta uma brincadeira assim que você fica assim, cara, que parte o coração, você fala assim, putz. E aí acaba remoendo, às vezes, uma questão interna, alguma coisa que você fala assim, putz. Aí você começa a se questionar, poxa, será que o errado sou eu? Será que eu que não sou um bom ouvinte? Porque o cara que se comunica bem, ao meu ver, né? O melhor comunicador é aquele que é um bom ouvinte. Já começa por aí. Porque a Sim. pessoa que só fala e não escuta já não é muito legal. Posso contar uma história que tem a ver? Toda Tem tudo a certeza. lembra? Você pode o que você quiser nesse podcast. Um assunto puxa o outro, cara. Ah, sim. Aí acabou com é até um pouco uma história um pouco engraçada ali no meio. Eu tava no hospital com a minha noiva, ela tava com bastante enxaqueca. E aí nós estávamos lá para ela ser medicada, tudo mais, e graças a Deus já deu tudo certo. Mas naquele decorrer daquele momento de espera, medicação ali, a gente vai conversando com todo mundo que está ali, cada um com o seu respectivo problema, cada um com a sua dor, né? E aí, e eu gosto de conversar bastante com as pessoas, então a senhoria que sentava do meu lado eu puxava assunto, o outro ali puxava assunto, poxa, o que você tem? Às vezes as pessoas ficavam um pouco perdidas ali e eu sempre auxiliando. Mas indo direto para a história, eu conheci lá, né, durante a espera, eu conheci um senhor, deve ter por volta de uns 60 anos, e tem o mesmo nome que eu, Paulo. E ele estava do lado da minha cadeira, ele estava na cadeira de rodas. Eu acho que devia ter quase 70 anos. E ele estava tremendo assim, ó. Tremendo. Aí ele falava com a esposa dele assim, poxa, não vai me chamar logo, não vai me chamar logo, não vai me chamar logo. Cara, aquilo ali tava. A linguagem corporal dele, a palavra tava passando ali um pouco de desespero, medo, ansiedade, o que vai acontecer com ele, né? Tudo mais. E aí eu puxei assunto, falei, poxa, eu vou puxar assunto com esse cara. Foi aí que eu descobri o nome dele, falei, qual o seu nome? Ele, Paulo. Puxa, o meu também, Paulo. Muito prazer, e aí, o senhor tá, né, um pouco ansioso, tá esperando o quê? O que que o senhor tem, né? E aí
ele estava tão aflito que ele não conseguiu falar direito. Aí a esposa dele falou, ele acabou de ser, o exame dele acabou de ser diagnosticado com pedra na vesícula. Aham. Tá? Nisso, ele ia entrar diretamente para cirurgia. Falou que era algo que ele tinha que ser feito, era um procedimento que deveria ser feito ou no mesmo dia ou no dia seguinte por conta das complicações do diagnóstico ali. Tudo bem. E ele estava muito apreensivo. Aí o que eu pensei? Eu falei, poxa, eu vou usar todas as minhas técnicas aqui, os 3 pilares de comunicação do Aristóteles, até depois eu gostaria de comentar, Olha que é uma só. anotação aqui que eu escrevi para abordar, algo que eu gosto muito. Aham. Então eu vou usar tudo de mim para tranquilizar esse senhor, né? Certo. Falei assim, ô Xará, seguinte, pode ficar muito tranquilo, eu já fiz essa cirurgia, e eu realmente fiz. Aham. Em 2015 eu precisei fazer, e foi até um cenário parecido, e aí que entra os 3 pilares da comunicação, que eu até anotei, ó. Ethos, que significa passar credibilidade, tá, de Certo. alguma forma. O segundo é o pathos, é você, através da emoção, você trazer o ouvinte, você trazer essa cumplicidade, essa empatia com a pessoa. E o terceiro é o logos, que é você também não ser tão emocional, você trabalhar um pouco na lógica. Certo. E indiretamente, eu acabei conseguindo esses 3 pontos para tranquilizar esse rapaz. A mensagem que eu passei. Poxa, credibilidade. Eu comecei falando, eu já fiz. Foi super tranquilo. Fiz em 2015. Eu até tenho uma cicatriz aqui na barriga da cirurgia que eu fiz. Pequena, minúscula, não dá nem para ver. Mostrei para ele. Falei, cara, olha o tamanho do cortezinho. É simples. Hoje em dia está muito tecnológico, né? A medicina avançou muito. Se eu não me engano, a cirurgia da vesícula e da apêndice são as que são mais feitas hoje em dia, que são de numerologia, quantidade. Eu acho que, se eu Sim, não é me bem engano. comum. É bem comum. E aí eu fui passando para ele essa questão emocional. Aham. Fui trazendo números lógicos, né, para ele nessa questão, nesse terceiro ponto aqui sobre logos. Cara, ele foi tranquilizando de uma forma, sério, não é mesmo? Ele parou de tremer. Nossa, bom saber. E é super rápido. Eu falei, é rápido, é coisa de 10 minutos. Não é, um pouquinho mais, né? Mas a gente tranquiliza ali. Eu falei pra ele, você não vê nada, você toma anestesia. Cara, tranquilizou demais. Tá vendo? Então, esses 3 pontos da comunicação da palavra, eu passei credibilidade, porque eu falei, poxa, eu fiz, eu já passei por isso e tô te passando a experiência, Uhum. tá? Não fugir do tema, né? Contei uma história, mas sem fugir do tema. Não, tá perfeito. Super encaixado. Segundo, eu emocionei um pouco ele na questão de, pode ficar tranquilo, deu tudo certo. Eu passei um pouco por esse medo, mas depois eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não tive mais dor, porque dá dor, né? Aquela pedra ali, aquele cálculo, é um Dá pouco de muita dor, inclusive, né? Dava bastante, cara. Sempre de madrugada. E trouxe alguns dados lógicos para ele ali, explicando e abordando sobre o assunto. Então, esse meu xará, ele teve muita sorte ali de me encontrar ali do lado, porque é uma pessoa que viveu parecido, e eu tive a empatia de conversar com ele, uma conversa de 10 minutos, e foi o que você falou, né? Uma palavra muda o dia da outra pessoa. Sim. O que você fala, como você fala, muda o dia da pessoa, cara. Para melhor ou para pior. Ou pra pior. Para encerrar essa história aí, lá 10 anos atrás, em 2015, eu não tive a sorte que esse meu xará teve, porque quando eu fui fazer a cirurgia, eu estava na sala de... Quando eu fui fazer essa cirurgia da vesícula lá em 2000, acho que foi em 2014 para 2015, não lembro bem, eu entrei, cara, eu tava com muito medo. Putz, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que, né, Uhum. vou sobreviver, tudo? E aí, beleza, aí me colocaram lá o roupão, e eu entrei, fui empurrado lá pelas enfermeiras, a gente até dá tchau pros familiares, assim, cara, sai até lágrima, que você pensa assim, putz, será que é o último adeus? Não é, tô aqui bem, bem vivo. Tô lá esperando para entrar na sala de cirurgia, para o anestesista aplicar, deixou, cara, 2 pessoas lado a lado, assim, tinha um cara do meu lado, que tava também de touquinha, a gente fica pelado só com aquele roupão, que depois eles tiram, né?
e eu tava lá deitadão e o cara tava do lado deitadão. Você vê, até nessa situação eu puxei assunto com o cara. Aí eu falei pro cara assim, Comunicador. e aí, meu irmão, você vai fazer o quê? Aí ele falou, vou operar de, como que é o nome? Varize, Uhum. né? Eu falei, poxa, legal, super, super simples, né? Aí ele falou, e você? Eu falei, poxa, eu vou operar de pedra na vesícula. Pois o cara me fala, ai, meu primo foi operar e morreu disso. Ah, meu Deus. Eu não te... Tá vendo como a palavra muda o dia da pessoa Exatamente. para melhor ou para pior? Cara, Ó, na hora eu fiquei em choque, o coração ó até a trincou. diferença. Na hora eu pensei assim, Você já putz, tá nervoso, mano, né? a gente fica super ansioso. Aí eu falei, poxa, eu não vou sair dessa sem. Vou revidar, né? Aí eu falei pra ele assim, o seu é varize? Ah, essa vizinha minha morreu operando varize, cara. Poxa, não, mas vai dar tudo certo pra nós. Pronto, aí foi os dois nervosos. Aí foi os dois nervosos. É bom que eu igualei, né? A gente iguala de igual pra Mas, igual. gente, tem muito impacto, né? Tem muito impacto. Você vê, você mostrou de casos parecidos duas situações inversas, né? É, Uma pro inverso. negativo e uma pro positivo. Eu anotei aqui, tem um vídeo do Joel J, que ele sempre fala sobre essa questão de comunicação, né? Nesse vídeo ele cita que sobre pensar, né, antes de falar, ele fala que, pô, se você, né, vai falar uma coisa que você não sabe se é verdade, uma coisa que não contribui, que não ajuda, que não acrescenta, que não melhora, não abre a boca. Hum, Simples assim, né? Faz uma reflexão, fala, nossa, isso aqui que eu tô falando não tem nada de bom. Não abre a boca. Que nenhum comentário, assim, numa situação que você já tá nervoso, assim, fala, pô, vai falar de morte dos outros. é. É sempre uma reflexão pra gente. E na outra, né, o primeiro exemplo que você deu, que foi você falando com o senhorzinho Paulo, cara, é isso. Né? Eu sempre sigo nessa linha eu anotei até aqui a palavra elogios, em algum momento que a gente estava conversando, elogios é algo que eu comento sempre que às vezes a gente gasta muita energia com críticas e pouca energia com elogio. E eu sou uma pessoa a favor de elogiar, né? Quando deve ser elogiado. Então, eu sou aquela pessoa que eu gosto de elogiar alguém que me atendeu, alguém um garçom que serviu, quando a pessoa age, porque eu acho que a gente tem que trazer um pouco mais da parte positiva para um mundo que está tão negativo em várias questões. A gente tem que fazer, tem que fazer essa parte. A vida já é muito na loucura para a gente não ter essa contribuição. E é algo que eu tento. E olha só como que você impactou numa situação muito simples. Uma situação que a pessoa está nervosa, a pessoa está preocupada, por mais que seja comum, é uma cirurgia, então falar para a pessoa ficar calma não vai adiantar, mas você usou ali da sua empatia, da, da maneira como você conversa com os outros, da comunicação, e mudou, resolveu parte do problema da pessoa ali. Você não fez a cirurgia para a pessoa, mas você deu um pouco mais de confiança para ela entrar naquela sala, você deu um pouco mais de tranquilidade. E é nessa linha. É nessa linha que eu acredito, sabe? A gente consegue ter esse impacto. A gente consegue tirar sorrisos, a gente consegue trazer um pouco mais o positivo. Então, por que não? Tem que ser treinado isso aí. Tá? Coloca em prática no dia a dia. E vamos, sabe? E vamos. Vinculando já com o próximo bloco, né? A gente falou bastante sobre o que estamos falando. E entrar no que estamos ouvindo. E a reflexão dessa parte do estamos ouvindo, a primeira delas, eu gostaria de falar um pouco sobre ambientes. E ambiente físico, primeiramente. Quando eu falo de ambiente, eu falo sobre convivência, né? Quando eu trago o termo que estamos consumindo, não é só o que estamos ouvindo, mas é o que estamos vivendo, o que estamos sentindo, o que estamos ouvindo, o que estamos lendo, né? E tem ambientes e ambientes. Tem ambientes ali que
nos ajudam a melhorar e tem ambientes que prejudicam. A gente sabe bastante disso. Às vezes a gente está inserido, a gente demora para perceber certas situações, mas é parte do consumo do que eu estou falando ali. Tem ambiente que é puxado, tem ambiente que deixa a gente desanimado e as pessoas estão influenciando de uma maneira negativa. Às vezes você chega cansado em casa e você não entende por que você está tão desgastado, está tão esgotado. E eu percebo isso para mim, né, por essa questão de terapia, de autoconhecimento, de conseguir ter um pouco mais de sensibilidade no sentido de perceber essas questões da influência que os ambientes estão tendo em mim. Então tem situação que eu estou me sentindo super desgastado e eu percebo, falo, não, aonde eu tava não tava legal. Fulano ou ciclano, assim, tá muito negativo. E, sinceramente, às vezes eu literalmente saio fora. Eu saio para caminhar. Tem situação que eu saio da sala, eu vejo que a conversa tá meio puxada, tá meio, né, na frequência da reclamação, e eu saio andando, né? Porque isso afeta. Isso às vezes parece que você tá ali, né, parece que é bobagem, mas pega um dia, algumas horas, todo dia, aquela frequência. Quando você vê a frequência de reclamação é aquela frequência ruim, a frequência negativa é aquela frequência ruim. E se você se permite expor muito tempo, você vai ser afetado. Tá? Com certeza. Com certeza. E nesse sentido, é importante a gente olhar ao redor. É muito importante. O que se diz sobre o assunto? Concordo 100%. Entra naquela linha da frase que a gente é a média das pessoas que estão ao nosso redor. Exatamente. Então, se você estiver ao lado de pessoas que precisam de ajuda, para mim são pessoas que precisam de ajuda, porque algumas dessas pessoas podem estar reclamando porque está depressivo por algum momento e acaba despejando esse problema em tudo. Ah, não vai dar certo. Ah, não vai dar certo. Nada dá certo na minha vida. Então, é uma pessoa que precisa de ajuda. Outras pessoas são negativas mesmo. De repente, pode ser um ato de inveja. A pessoa fala, não vai dar certo, porque ela quer que não dê certo para você, porque ela quer que dê certo só para ela. Então, assim, tem muitos fatores. E ela nem percebe, muitas vezes. E ela nem percebe, exatamente. Então, o que você falou é certo, a gente tem que analisar muito bem o ambiente que a gente está envolvido, as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente tem que procurar, primeiramente, a gente tenta ajudar, né, nesses primeiros passos, e aí se for uma pessoa que ela não quer ajuda, que tem pessoas que não querem ajuda, elas não querem sair do lugar, para elas reclamar é cômodo, é satisfatório, alimenta a emoção dela, não vai dar certo. A baixa expectativa para ela é melhor. Para algumas pessoas dizem que a baixa expectativa é a frustração que a pessoa pode ter no futuro de uma forma reduzida. Se não der certo, pelo menos a minha tristeza já está ali potencializada. Então, Tipo, eu não vou voar muito alto, porque se eu cair daqui tá mais baixo. Nessa lógica. Nessa linha. Uhum. Então a gente tem que saber filtrar, cara. Tem algumas pessoas que a gente precisa, de certa forma, se afastar um pouco, né? E outras pessoas a gente tenta ajudar com o que pode. A gente pode fazer uma crítica construtiva, a gente pode levantar a pessoa junto conosco. Não, para com esse pensamento, vai dar certo, vem comigo, cola em mim que vai dar certo. E demonstrar para a pessoa que a gente tem plano A, plano B, plano C. Se der errado, a gente tem uma alternativa, Tem algumas pessoas, elas focam muito em uma oportunidade, né? Ah, putz, se der certo aqui, eu vou desistir de tudo. Não, cara, dá para recomeçar. Tem outras alternativas. Então, aí que tá. Eu anotei a palavra filtro aí que você falou. Porque eu acho que é uma das linhas.
né? Eu tenho como ideia de vida de que a gente tá nessa vida para servir. A gente tá aqui para servir. Aqui a gente está servindo, já trazendo reflexão e conteúdo de qualidade. Já estamos servindo, né? Nós estamos nessa vida para servir. A gente tem que ajudar as pessoas, certo? Sim. E o filtro entra no sentido de, né, você tem uma pessoa reclamando ali, você tem uma pessoa, né, vou pegar duas pessoas reclamando de alguma situação. Tem pessoas que estão precisando ali de ajuda e que se a gente se oferece, elas abraçam. Elas só estavam precisando de uma oportunidade, de uma ajuda para poder sair daquilo. E elas abraçam. Pô, show de bola. Essa é a linha legal. Agora, tem pessoas que estão ali naquela posição que estão reclamando daquilo, também porque elas querem estar. Elas não querem ajuda. E aí a gente não consegue salvar. A gente não salva as pessoas, a gente consegue dar apoio, dar suporte. Mas salvar quem não quer que isso aconteça, a gente não consegue. E às vezes a gente quebra muito a cabeça nisso, né? Bate muito a cabeça nisso. De ajudar alguma situação que não tem muita solução. Fica despendendo energia à toa. E é importante essa análise, né? Nesse ponto do ambiente, nesse ponto das pessoas. Será que com fulano de tal eu não estou indo além do meu limite? Eu não estou me desgastando além do que eu deveria, né? Porque a pessoa já deu sinais de que ela não quer ajuda. E quando eu falo não quer, também entra não só nessa questão de querer ou não, mas também um pouco na questão da própria maneira que a nossa mente trabalha. Né? A gente trabalha muito com padrão. A nossa mente é programada para economizar energia. E uma das linhas que ela segue é seguindo o padrão em tudo que ela conseguir colocar padrão. Né? E uma frase que eu já falei algumas vezes é: a prática leva à permanência. A prática leva à permanência para tudo. A permanência, o que é? O padrão. Tudo que eu pratico muitas vezes, eu permaneço naquilo. Então você pega uma pessoa assim que não quer ajuda, uma pessoa que só reclama, que só tá no negativo, ela tá nessa permanência, ela tá nesse padrão. Ela praticou tanto aquela tristeza, aquela raiva, aquele sentimento ali, que ela ficou boa naquilo, né? Aí a gente não vai praticar aqui a questão do podcast, a gente vai fazer muitos e a gente vai permanecer fazendo, vai chegar uma hora que as coisas estão mais automáticas ainda, de uma maneira positiva, porque a gente praticou. E isso acontece para tudo, tanto pro negativo como pro positivo, Sim, com certeza. né? E uma pergunta que está anotada aqui, que é em cima da reflexão que a gente já fez, né? Sobre essa reflexão, né? Você já percebeu como certas pessoas aumentam a sua visão de mundo e outras reduzem? Dorme com essa. Reflita. Verdade. E eu também anotei aqui, você vê que eu gosto de citar pessoas das quais eu acompanho. Já viu aquele Douglas Viegas? Foi um jogador de basquete, Não acompanho tanto. virou palestrante. Ele tem um estilo de comunicação assim bem radical. É o Ninja? É o Ninja, poderosíssimo O Ninja. Ninja, pô, ele é da hora. Eu fui numa palestra dele aqui no Sério? Parque Tecnológico. Sério que ele veio? Nossa, ele veio Isso, Fernando aqui, Campos? a palestra é fantástica, a comunicação dele é aquela mesmo no ao vivo, assim, ele é diretão, ele fala palavrão, mas ele é direto. E assim, no final, cara, muito gente boa, ele esperou todo mundo, eu acho que ele ficou uma meia hora ali pra abraçar um pro outro, eu tenho uma foto com ele, inclusive. Caraca, vamos ter que pôr aqui, hein? Ah, eu tenho que pôr essa foto aí. O editor vai colocar aqui pra gente ver. Editor, coloca a foto com o poderosíssimo Ninja. E ele é bem direto, ele fala muito dessa questão de ambiente também, né? Ele fala, a ideia de sair fora. Ele bate bastante na tecla. Eu falei, cara, o ambiente não tô confortável aqui onde eu tô, não gosto de onde eu tô, eu uso a técnica de sair fora.
Até num podcast que ele estava participando, o entrevistador perguntou, falei, como que é essa técnica de sair fora? Ele levantou e saiu. Acabou. E ele traz um pouco dessa ideia de muitas vezes a gente permanece ali numa situação que não está confortável, porque está com medo de desagradar alguma coisa e ele simplesmente sai fora. Mas é isso. Depois a gente fala mais um pouquinho sobre ele, parece que foi muito boa, tem um resumo lá. Ele é prático, né, Ele é cara? prático. Eu acho isso legal da comunicação dele. É papum, ele vai falar na lata. E acabou. Tem uma frase muito legal, cara, que eu vi no podcast dele. Ele fala, ninguém vence o cara paciente. Cara, isso daí eu guardo até hoje. É um dos meus vídeos preferidos dele. Que entra na frase que você falou de permanência. Né? Executar, permanecer, porque você vai alcançar os seus objetivos. Exatamente. É um dos vídeos uma das falas que eu mais gosto dele. É o vídeo até meio pausado, né? Ninguém vence o cara que é paciente. O cara que é paciente, ele tá lá na fila, deixa os outros passar. Ah, pode ir. Tô tranquilo. Eu já tô curtindo. Ele traz uma reflexão legal, né? Tipo, o cara paciente ali, ele já tá aproveitando o processo. E linkando com essa questão da permanência, é real, né? A gente que tem a paciência, a gente tem ali a meta, eu tenho paciência para ir no pouco a pouco, para atingir. Eu estou praticando isso aí. Eu entendo um pouco mais do processo, que o processo é necessário. Eu pratico no dia a dia esse entendimento de que tudo na vida é um processo. E né, vai virando as situações acontecem e o desespero é menor, ou às vezes nem existe. Não, aconteceu essa situação, é só um desvio aqui na rota, mas faz parte do processo. nessa linha. Falando um pouco também sobre a questão, a gente falou ambientes físicos, né? Tem toda a questão do ambiente digital, que está tudo no digital agora. Uma reflexão um pouco aí sobre o que a gente está seguindo, o que a gente está consumindo, o que a gente assiste no dia a dia acrescenta, melhora, traz desenvolvimento ou está sendo só baboseira, só... Não que a gente não possa estar assistindo, eu gosto dos memes também, né? Eu gosto de dar risada com alguns vídeos no Instagram, mas no meu caso, assim, como eu vejo bastante conteúdo de desenvolvimento pessoal, bastante do que eu vejo ali, vamos dizer, uns 80%, são reflexões, são falas, vídeos, frases, tudo nessa linha. E a outra parte é aquela da distração, que a gente merece dar risada também, né? Mas é válida essa reflexão também, né? Num momento de sociedade que a gente está tão sobrecarregado de informações, é informação o tempo inteiro, de todos os lados, de todo tipo. Você está filtrando? Você está filtrando o que você está recebendo? Ou você só está recebendo aquela sobrecarga? Como que a nossa mente já não é nem preparada, de certa forma, para essa sobrecarga de informação que a gente tem nos dias de hoje. Toda parte dessas questões de ansiedade, de problemas psicológicos que a gente está sendo cada vez mais comum, também estão ligados a essa questão da falta de capacidade, e não porque não somos desenvolvidos ou alguma coisa assim do tipo, mas é que é algo, é uma carga tão grande, né, que a mente, o processo evolutivo da nossa mente, ele não acompanhou esse boom que teve de rede social, de internet nos últimos anos, não acompanhou. A gente não tem essa capacidade, e é onde está desenvolvendo muito dessas coisas. E voltando da palavra filtro, né, acho que essa boom que a internet traz, e rede social traz, o filtro é ainda mais importante. E momentos ali de desligar, de desintoxicar. Eu faço isso no dia a dia, tem os lugares que eu vou sem celular, tem momentos e horas do dia, às vezes, que eu fico... Até sou uma pessoa que costuma, em certas situações, demorar para responder. Todo mundo questiona isso. Se você já questionou isso, está assistindo,
Você tá entendendo um pouquinho da explicação aqui. Eu tô Mas acostumado com isso. você tá acostumado. Mando mensagem pro meu sócio ali, ele responde. Depois, bom que ele responde tudo. Ele organiza tudo certinho ali, ele vai respondendo ali. Eu tenho essa vantagem. Eu É, respondo, eu respondo tudo de uma vez, depois só no outro dia. o Ives, meu amigo, quando estiver assistindo, ele já falou algumas vezes isso aí pra mim. Eu respondo item por item. Item por Às vezes item. até o bom dia eu marco o bom dia, se for no bom dia. É, só que já é de noite, né? Bom dia. Só que já. É por aí. Mas é parte do. Eu faço isso às vezes é na correria do dia a dia, mas isso às vezes também é um pouco intencional. Não, eu tô essas próximas 3 horas eu tô desligado do celular. Ninguém vai me acessar porque eu tô desligado. Tá Né? certo. O que você traz de pensamento sobre essa questão dessa sobrecarga, dessa coisa louca aí que a gente tá vivendo, e sobre o filtro, né? Que você mesmo trouxe essa ideia do filtro. Cara, se eu não me engano, tem aquele cantor famoso, o Ed Sheeran, é assim que pronuncia? Acho que é. Ele, se eu não me engano, é ele que ele se recusa a ter celular. Hum, Ele acho que só é. conversa com as pessoas por e-mail. E isso, de certa forma, se for parar para pensar, é que nós somos um pouco refém da tecnologia do celular, né? Para tudo a gente precisa, para acessar banco, para se comunicar, é aplicativo de reunião, de trabalho. Sim. Então, nós somos um pouco refém. Então, de certa forma, viver sem o celular é um pouco complicado para nós hoje em dia. Mas eu concordo com você na linha que é necessário filtrar um pouco. Porque se a gente parar para pensar hoje em dia, mudou bastante. Se você vê a evolução das redes sociais, mudou bastante. Antigamente a gente tinha o Orkut. Não é da minha época. Mentira. Tô brincando. Já teve Orkut, sim. Antigamente tinha um Orkut que não tinha aquele bombardeio de informação. Era grupinho, mensagem. Cara, tinha até aquele negócio de Fase boa, né? fase boa. Tinha até aquele negócio de. Ih, o que aconteceu com a TV aí, mano? Aí, editor, coloca em cinza. Voltou. Entrou em timeout. Editor, volta. Tinha até naquele tempo, cara, que as pessoas deixavam recadinho no mural, né? Pra você Uhum. ver como era Nossa! tão longo. Às vezes a pessoa ia ver no dia seguinte. Mas onde eu quero chegar, né, falando sobre isso, é que nos dias de hoje, com o Facebook, o Instagram e o TikTok, cara, é um bombardeio de informação Sim. gigantesco. A gente entra naquela timeline, o algoritmo vai jogando pra gente um monte de informação. Você vai só rodando com o dedo assim pra cima, é um vídeo diferente do outro, no meio tem uma propaganda ali de algo que você já sabe ali do meio, algo que gosta, que deu like. Então você tem que filtrar. Se você ficar refém da tecnologia, o excesso de dopamina que seu corpo E perde dopamina sono, barata, né? Que dopamina chama. barata, e isso está bastante influenciado, os estudos indicam, né, a perda de sono. E a Sim. perda de sono interfere bastante no dia seguinte, quando você for trabalhar, executar alguma tarefa, treinar, você está indisposto, tá Sim. com aquela. Tanto que essa parte do sono tem muito estudo que indica aquela questão da higiene do sono antes, sabe? Uhum. De você ficar um tempo sem telas, porque ali está consumindo informação. Então você faz uma higiene, fica 1 hora ali sem mexer em nada de tela, sem ter essas informações. O excesso. Não sei se a gente está fugindo um pouco do assunto, acho que não, né? Não, estamos na linha. É que o excesso de comunicação, igual você comentou, barata, né? Comunicação, Dopamina barata. aquela dopamina barata, aquele excesso de comunicação sem parar, se a gente ficar refém disso, é prejudicial. É. Então, tem que saber dosar, né? E é viciante, né? Porque Viciante. cada risada que a gente dá com o Reels ali no Instagram é um pouquinho de hormônio positivo que a gente está liberando. É onde que a gente fica horas se bobear. Mas é que tá o foco da reflexão, né? Filtrar, ter, ter pausas, né? E se eu vou ficar um tempo ali, o que eu estou realmente consumindo, tá acrescentando? Pode continuar na linha que você tá falando.
Cara, ler um livro é muito melhor, né? Ah, eu acho fantástico. Eu Cara, acho fantástico. Tanto esse, que foi parte da proposta, assim, falar, esses são alguns livros que eu tenho, inclusive os do Harry Potter. É, e é algo até que é usado antes de dormir, por exemplo, porque a gente está num fluxo de. A gente tem muita informação durante o dia, a gente está ali em rede social, aquele boom, o cérebro está mais acelerado. Essa palavra aí. ele tá tão acelerado, falou a palavra tão acelerada que quase que não sai. Exatamente. E na leitura, a gente coloca o cérebro para caminhar, sabe? Fica mais lento. A velocidade que a gente lê ali, sem aquela coisa de tela, de luz azul, luz branca, ajuda a dar aquela freada no ritmo louco que a gente tá. Então eu tenho um pouco dessa prática de ler antes de dormir também, por exemplo. Com certeza é Né? ótimo. Sempre nesses filtros, né? E é muito legal, assim, bem que eu pesquiso bastante sobre essas coisas, aparece muita coisa desse conteúdo, e a gente fica aquela impressão que, nossa, tá mais na moda esse assunto, e às vezes é algoritmo, né? Mas tá mais em alta, sim. Né? Eu acho que estamos num momento da sociedade em que as pessoas estão percebendo um pouco mais os impactos negativos, até mesmo das tecnologias e os impactos negativos de hábitos ruins. Estamos caminhando para uma fase em que as pessoas estão mais preocupadas com a atividade física, com o que está lendo, com o que está consumindo, é onde surge um podcast aqui que nem o nosso, que boa parte dos assuntos vão trazer reflexões construtivas e um pouco nessa linha assim, de falar, galera, vamos refletir, vamos pensar, vamos reaver o que está acontecendo no automático nas nossas vidas, né? Perfeito. Será que eu fugi um pouco agora Não, também? não, de forma Ou alguma. estamos ali? Estamos alinhados. Estamos pensando assim, que a gente sempre quer trazer reflexões positivas, estamos sempre na linha, não estamos Um saindo. assunto puxa o outro. É um assunto puxa o outro, não tem como, gente. A gente vai seguindo. E estamos chegando aí no nosso final. Eu gosto sempre de fazer um apanhado geral do que foi falado. Então, a gente está falando sobre comunicação, sobre o que a gente fala, sobre a importância de pensar, de refletir, de trazer para o mundo mais um pouco do positivo, porque o mundo já é difícil. Sobre a comunicação, o autodiálogo, que foi o que a gente começou falando. Seja legal com você, seja legal com você mesmo, seja legal com as pessoas, abre a boca para falar coisa positiva, né? Pensa, né? Tenha alguns segundos de pensamento antes de falar, se comunica melhor com os outros. É, isso vai fazer muito impacto na sua vida e na vida das pessoas. Olha bem os ambientes que você tá vivendo. Foge de negatividade, foge de gente complicada, busca mais natureza, mais coisas abertas, dá uma pausa do digital, dá uma pausa desse boom de informação, filtra o que você está falando, filtra o que você está ouvindo, o que você está sentindo, o que você está escutando, o que você está recebendo. É, é esse resumo com esses vários pontos. No final das contas, gente, é reflexão, né? Dá uma olhada com carinho para a sua vida, dá uma olhada com carinho para as pessoas, certo? E isso é um pouco do que a gente gostaria de falar hoje. Você quer acrescentar algum ponto? Agradecimentos aí para a gente poder encerrar também. Pode fazer seus agradecimentos, Eu gostaria, assim, de deixar um conselho certo? para todos. Vamos, por favor, naturalizar os elogios, porque isso está tão em falta, tá tão em falta, cara, tá tão em falta nos dias de hoje, que às vezes nós somos mal interpretados. A pessoa que elogia, bom dia, tudo bem com você? Ah, melhor agora, sabe? Tem algumas pessoas que se interpretam mal, sabia? Sim. Infelizmente, tem pessoas que, Tá tão poxa, por que essa pessoa me elogiou sendo que nem me conhece?
sabe? Naturalizar, né? Porque às vezes a Então, pessoa se espanta naturalizar. porque não tá natural. É. Quando surge algo positivo. Às vezes eu solto um elogio, de repente, uma pessoa desconhecida, nossa, mas o seu cabelo tá tão... Você é o cara dos elogios mesmo. Ah, Você esbanja elogios, isso é muito legal. nossa, o seu cabelo tá tão diferente, o que que você fez hoje? Tá tão bonita, tal. Para homem, para mulher, tanto faz. Notar detalhes nas pessoas. Poxa, você tá tão alegre hoje, o que que aconteceu? Aí a pessoa tá com bastante energia, né? Ah, porque minha filha passou na prova, porque meu marido teve uma promoção no trabalho. Então, o conselho final que eu dou é esse: por favor, vamos naturalizar elogios, tá? O elogio não está sendo uma espécie de segunda, terceira, quarta, quinta intenção, de forma alguma. Vamos naturalizar. Você é fantástico. Enquanto você estava falando aí, que eu estava admirado, eu até fiz uma placa aqui com a mensagem principal do que você falou. Mostra aí para a audiência essa placa super elaborada, porque eu desenho bem. Elogios, gente. Bem, elogios. Segue o conselho desse cara fantástico aí. Parabéns, você é 10, cara. Nós somos fantásticos. Esbanja elogio. Esbanja o positivo. Dá pra deixar a plaquinha de pé aqui. Quer fazer algum agradecimento aí? Agradecimento a todos. Peço que vocês curtem o nosso trabalho. Nós estamos bastante empenhados aí nessa nova empreitada do nosso podcast. A gente está bastante determinado. E aí, por favor, qualquer crítica construtiva será sempre muito bem-vinda, cara. Comenta aí, poxa, falta isso, falta aquilo. Arruma aqui, arruma ali. Esse podcast não é do Lucas e meu, é nosso, tá? Vamos crescer juntos aí. E o que a gente puder acrescentar, melhorar para todos. A gente veio com a intenção de, igual o Lucas comentou, de servir e ajudar o próximo. Sim. Trazer entretenimento, trazer um pouco de humor. Também tem que ter. Mas trazer bastante reflexão aí pra gente evoluir juntos. É isso aí, muito bom. Eu gostaria de agradecer quem está aí assistindo. Obrigado, meu Deus, primeiramente, por mais um episódio concluído. Amém. E agradecer aí todas as pessoas que de alguma forma contribuem para esse nosso desenvolvimento no dia a dia, que de alguma forma contribuem para esse podcast estar acontecendo. Está sendo tudo muito bom, muito legal, né? Então, obrigado, pessoas. Obrigado a todo mundo. Nos apoiem aí, pode curtir, se inscrever no canal, mandar sugestões e o que mais vier à cabeça. O meu grande obrigado. Muito obrigado. E obrigado também ao meu companheiro aqui. Valeu. Tamo mais uma vez. Mais um episódio gravado. Mais um. Top demais. Valeu. Fechou? Vambora? Vambora.